mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Retornamos aqui com o programa À Luz das Escrituras, iniciando hoje uma nova série, É Fato ou Fake? E com base nesse título, trouxemos este louvor. Uma multidão ainda indecisa, não conhecendo a verdade, não procurando a verdade. Vivem muitos fakes, meu querido ouvinte. Daqui a pouco você vai entender melhor a palavra fake e como é feita. Então hoje, o primeiro tema da série é trazendo a introdução. Como é formada uma fake news, uma notícia falsa, algo enganoso? Muitos estão indecisos, muitos estão indo, uma multidão seguindo aí muitas fake news que às vezes pode ser ali pintada de um ar de verdade, mas o seu resultado não leva à salvação. Então, meus queridos ouvintes, convidamos a vocês a estudarem a palavra de Deus conosco no programa À Luz das Escrituras. Quero convidar agora o pastor Lucas para ficar à vontade na exposição desse tema, abrindo a nossa série. Fique à vontade, pastor Lucas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queremos mais uma vez ser gratos a todos vocês e dizer, compartilhe a palavra do nosso Deus, né? Compartilhe a palavra do nosso Deus. Então está no ar, né, a série É Fato ou Fake? E aí, é fato ou fake? O irmão Paulo deixa claro que as pessoas iriam fazer algo com a verdade de Deus. Vamos ouvir? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, 25. Que situação. Naqueles dias, nos dias do irmão Paulo, ele já dizia isso. Estamos vivendo esse tempo em que a verdade é recebida pelas pessoas como mentira, e a mentira as pessoas abraçam como se fosse a verdade. As pessoas gostam daquilo que acaricia, daquilo que adula, daquilo que lisonjeia elas. E eu digo, por mais que a verdade seja dolorida, a verdade sempre é melhor do que a mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E quando isso acontece, as pessoas deixam de adorar a Deus e acabam adorando seres, coisas criadas no lugar do Criador. Por quê? Porque a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. Não há adoração verdadeira se não for em espírito e em verdade. Por isso o próprio Deus disse por boca do profeta Isaías que as pessoas estariam adorando ele em vão. Por quê? Porque deixaram os preceitos, os mandamentos de Deus e se apegaram às tradições dos homens. Se apegaram às tradições dos homens. Anulam os mandamentos de Deus, anulam a palavra de Deus e se apegam aos homens. E acaba fazendo uma adoração que é em vão. E eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, não quer adorar a Deus em vão. Por isso, trouxemos a série. É fato ou fake? É falso ou verdadeiro? E assim, referindo ao que Deus, em sua palavra, diz, e a interpretação dada pelos homens à palavra de Deus, o irmão Paulo fez a seguinte afirmativa. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos capítulo 3,
versículo 4. Sempre, sempre seja Deus verdadeiro. Não é o que tem acontecido. Nos nossos dias, Deus acaba sendo mentiroso e os homens acabam sendo verdadeiros. Tem acontecido isso com muita frequência, com mais frequência do que a gente imagina. O irmão Paulo, ele disse, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é importante para uma verdadeira adoração. Traremos aqui um recorte a respeito do tema fake news. Fake news, fake news. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, falsa, falso, e news, notícia. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população, como se fosse verdade. Atualmente elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes. Olha só, perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Esse recorte vem do educamaisbrasil.com.br/educação dicas. O que são fake news? Fake, falso, informações falsas. Então, tudo aquilo que você acredita, será que é verdadeiro ou é falso? É fato? É de fato aquilo? É algo cuja existência é inquestionável? É realidade? É verdade? Os sinônimos da palavra de fato, real, o que você está ouvindo, acreditando é real, verdadeiro, efetivo, existente, sim, concreto? É veraz, verdade, fato, veracidade, certeza, com certeza é isso mesmo? Eu faço questão de repetir o que o irmão Paulo trouxe ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Serviram a coisas e seres criados. É isso. As pessoas estão servindo coisas e as criaturas, os seres criados. Ouça as palavras do irmão Paulo nesse sentido. Ouça o que ele disse em 2 Coríntios 6, verso 3 ao 10. Ele diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Não deixem. Escutem o que Deus diz. O que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. O irmão Paulo diz assim: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. Por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Apesar de muitas pessoas acharem que estamos atrapalhando. Pelo contrário,
Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir, sem comer. E por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus, servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e ao mesmo tempo caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. 2 Coríntios 6, verso 3 ao 10, na nova tradução na linguagem de hoje. É assim que é a fé da Igreja de Deus, é assim que nós, servos de Deus, é assim que aqueles que têm e buscam a verdade são muitas vezes recebidos como mentirosos. Infelizmente é isso que tem acontecido. Não é fácil ser verdadeiro num mundo onde a mentira prevalece. Não é fácil ser honesto num mundo onde a desonestidade é elogiada. Não é fácil ser santo num mundo onde a santidade não é valorizada. Mas temos que ser servos e servas de Deus. A todo custo vivermos e defendermos a verdade. Não importa o quanto vamos ganhar, o quanto vamos perder. O importante é que a palavra de Deus, e tão somente a palavra de Deus, seja trazida aos corações. Esse texto é maravilhoso, meu querido ouvinte. E agora, vamos ao exemplo. Como as fakes são criadas. Observamos que a verdade está nas Escrituras, mas os homens preferem a mentira. E como se desenvolve essa mentira? Em João, no seu capítulo 21, dos versos 18 a 24, vai nos mostrar, vai dar luz a essa afirmação. O texto diz: na verdade te digo, dizendo ao irmão Pedro, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste? O que será deste, Senhor? Disse-lhe Jesus,
Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se, veja só, meu querido ouvinte, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Qual dito? Que aquele discípulo não havia de morrer. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Jesus não disse isso. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as que escreveu, ou seja, o escritor, o nosso irmão João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Queridos ouvintes, vocês perceberam como a notícia falsa e o engano surge? Eu creio que é um bom exemplo, não é, cooperador Giliardi? Pegaram o que Jesus disse e criaram uma mentira. E quando essa mentira é criada, ela é atribuída a Jesus. Então todos saíam dizendo, Jesus disse que o irmão João não vai morrer. Que o irmão João vai estar vivo quando ele voltar. E aí saíam falando, Jesus disse que o irmão João vai continuar vivo, vai estar vivo quando ele voltar. Imaginou? Jesus não tinha dito. Colocaram Jesus como mentiroso. É o que tem acontecido. Divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus não tinha dito isso. Isso acontece com uma frequência que não imaginamos. Coisas assim, notícias falsas, informações erradas, informações falsas. Isso acontece com uma frequência que não imaginamos. Em conversas entre os irmãos, foi o exemplo que nós trouxemos. Nas letras de músicas, quantas notícias falsas temos nas letras de músicas cantadas. E por incrível que pareça, nas pregações é que mais acontece os ditados bíblicos que não estão na Bíblia. Porém, são citados como sendo bíblicas, como sendo algo que está nas Escrituras, está na Bíblia. E sempre diz, Jesus disse, Deus falou, Moisés disse, João falou, o fulano falou, o Bertano falou. E onde está escrito? É assim que surge a falsa notícia, a falsa informação. E olha que eu não estou falando de entendimento doutrinário. Aí a situação piora. Pois a aversão aos judeus conterrâneos do Senhor Jesus vai contribuir para uma nova identidade da fé cristã. Você sabia disso? Então, por que há uma diferença grande naquilo que os apóstolos, os profetas viveram, naquilo que o povo de Deus viveu, com a identidade da fé da igreja cristã hoje? Nesse sentido, ouça o historiador Constantino Cosmin, ouça o que ele diz. A igreja original, até cerca de 150 depois de Cristo, surge a partir da primitiva comunidade judaico-cristã. O cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo greco-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. História Revelada dos Papas, tradução Constantino Cosmin, editora Scala, página 7. A falsificação da fé, ela vem devido a esses acontecimentos. A identidade da igreja
A identidade da fé cristã não é a identidade judaico-cristã. O cristianismo vai usar uma linguagem e a terminologia filosófica do mundo greco-romano e vai se afastar cada vez mais para longe do estrito monoteísmo da fé judaica. Aí é que nós vamos encontrar muitas notícias falsas, doutrinas falsas, que não tem nas Escrituras. Vamos a outro historiador, que também vai trazer no livro História Crítica, na página 96, informações a esse respeito também. Por que da grande diferença de pensamentos doutrinários, teológicos, diferente das Escrituras? A maioria dos filósofos diz o que está registrado no livro Nova História Crítica. A maioria dos filósofos medievais eram homens da igreja, dedicados ao estudo. Conheciam algumas obras dos gregos antigos e, de certa forma, se sentiam continuadores deles. Por exemplo, Santo Agostinho, no final do século IV, tomou emprestado, olha só, querido ouvinte, tomou emprestado ideias de Platão para um pensamento original. No século XII, os árabes muçulmanos e judeus da Espanha transmitiram aos europeus inúmeras obras do grego Aristóteles, que eram desconhecidas pelos cristãos ocidentais. Em pouco tempo, as obras aristotélicas redescobertas entusiasmaram os jovens estudiosos. A igreja ficou perturbada. Aristóteles não foi cristão, era grego antigo, e ainda por cima foi admirado pelos muçulmanos. Mas tudo ficou acertado quando São Tomás de Aquino, 1224 a 1274, conseguiu adaptar a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. Alguém já disse que ele batizou Aristóteles. O tomismo, filosofia de Tomás de Aquino, tornou-se a interpretação predominante na Igreja Católica. A filosofia cristã dos últimos séculos da Idade Média recebeu o nome de escolástica. Livro Nova História Crítica, página 96, de Mário Schmidt. Percebeu, meu amigo? Então aí está a fonte da divergência daquilo que as Escrituras dizem, daquilo que os homens ensinam. Então os homens vão usar o conhecimento do mundo, divulgado por meio dos filósofos, para interpretar as Escrituras. Então as Escrituras vai passar a ser interpretada na ótica da filosofia mundana. Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, não é isso? Santo Agostinho vai tomar emprestado a ideia de Platão para um pensamento original. É isso. E os homens vão mudando. São Tomás de Aquino. E aí vai acabar batizando esses filósofos. Batizando, tipo, aceitando as ideias deles, trazendo para dentro do cristianismo, ou do cristianismo dominante, né? Eu costumo dizer, o cristianismo romanizado. Nesse sentido, o irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos ali em Colossos, aos Colossenses, Colossenses 2, versos 6 a 8, ele diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Por isso Jesus disse, o nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Temos que andar nele, em Cristo. Arraigados e edificados nele. Arraigados quer dizer enraizados e edificados nele, em Cristo. E confirmados na fé. Na fé de quem? Na fé que uma vez foi dada aos santos, na fé que Jesus, nosso Senhor, tem. Assim como fostes ensinados nela, nessa fé, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio do quê? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, isso é, segundo os rudimentos, o conhecimento do mundo,
e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Nosso Senhor Jesus, corrigindo os saduceus a respeito do entendimento errado deles, a respeito da ressurreição, disse a eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos erram, fazem afirmativas que não são verdadeiras, desprezam a verdade a ponto de transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Trazemos essa série com o objetivo de despertar pessoas sinceras à verdade que liberta. Nesse programa traremos algumas citações que pessoas afirmam estar na Bíblia. Vamos trazer algumas citações. É só para despertar você mesmo. É só para despertar você. Aí fala, essas citações não mudam nada, não muda nada. Mas nós trouxemos para você que a fé foi mudada, a fé cristã, ela é lida numa ótica pagã. Tem alguém que diz assim, que uma mentira dita tantas vezes transforma-se em verdade. E acaba isso mesmo sendo, se não transforma, mas ela é recebida como verdade. Quem já não ouviu? Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Liga para nós citando onde está escrito. Liga. Liga para nós, olha, está escrito em tal lugar. Liga. Você já ouviu alguém falar isso? Agora, de onde surgiu a ideia? De onde surgiu? Onde de fato está isso, cooperador Giliardi? Esse ditado se encontra literalmente num trecho do Alcorão. Já ouvi muito também. É como está escrito, olha só, pastor, ouvi. É como está escrito, não cai nada se Deus não quiser. Está no Alcorão. O que é Alcorão? Alcorão é o livro do islamismo, onde o profeta é Maomé e onde o Deus deles é Alá. É uma fé ali do Oriente Médio. Olha o que está escrito lá. Ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar. E não cai uma folha da árvore, não cai uma folha, sem que ele disso tenha ciência. Não há só um grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Sexta Surata, versículo 59 do Alcorão. É o que eu disse, a fé cristã é uma mistura de tudo. Não pode ser assim. Não está escrito, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Não está escrito. Outro texto que é frequente a gente ouvir, e até muitas vezes a gente acaba que, se não prestar atenção, cita. Eu venci o mundo e vós vencereis. Dizem que Jesus disse isso. Eu venci o mundo e vós vencereis. Isso é fato ou fake? Ouça de fato o que o nosso Senhor Jesus disse. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Cadê? Vós vencereis, cooperador Giliardi? Cadê? Não tem, e inclusive eu ouvi recentemente. É muito comum as pessoas repetirem. Quando eu era adolescente, eu confesso que eu pensava que estava escrito assim. Só depois de consultar é que a ficha caiu, pastor Lucas. Não tem a parte do e vós vencereis. Alguém diz, mas não faz diferença, porque ele venceu e nós vamos vencer. A diferença é você dizer que Jesus disse o que ele não disse. E até que ponto isso é seguro? Até que ponto é seguro a gente fazer acréscimos às Escrituras? Até que ponto?
Eu tenho certeza que nossos ouvintes já ouviram alguém dizer, está escrito, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Já ouviu o cooperador Giliardi alguém falar isso? Semelhante, pastor. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Ouça o que de fato está escrito. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 ao 4. Percebeu? Não é Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos. É o Deus desse século. O Deus desse século não quer que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele não quer que você tenha essa compreensão, a compreensão do Evangelho da glória de Cristo. Você já ouviu falar nisso, o Evangelho da glória de Cristo? Qual é o Evangelho da glória de Cristo? É o Evangelho que apresenta Jesus como Rei do mundo, que apresenta Jesus voltando para ser Rei, que apresenta Jesus tirando todos os domínios do mal aqui do mundo, o Evangelho da glória de Cristo. Não é o evangelho do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo. Não, é o evangelho da glória de Cristo. Ele foi exaltado, nasceu para ser rei. Você tem essa compreensão? Não, né? O Deus desse século não quer que você tenha essa compreensão. Apesar de você orar, venha o teu reino. Mas você não entende o que é o reino. Você ora, venha o teu reino, mas quer ir para os céus. Por que você quer ir para os céus? Porque o evangelho é lido na ótica da filosofia pagã, da filosofia de homens mundanos. Quem não já ouviu? É dando que se recebe. Hã? Já ouviu alguém dizer, está escrito? É dando que se recebe. Eu pergunto, onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito? É dando que se recebe. Quem disse isso, cooperador? Um santo, entre aspas, né? Um santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis. E aí, meu amigo, São Francisco de Assis foi quem disse, e você diz. Está escrito, e diz que está na Bíblia, é dando que se recebe. A citação do Senhor Jesus, registrada em Lucas 6,38, é a que mais se aproxima. Dai e ser-vos-á dado. Olha só, pastor. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É o texto que se aproxima. Eu vi uma vez em um grupo religioso, o grupo inventou a oferta. Diz que a oferta era a oferta da boa medida, aí da medida recalcada, da sacudida e da transbordando. Então havia 3 vasilhas, assim. Era a boa medida, aí a oferta da boa medida era um valor em dinheiro. Se você quer uma bênção maior, recalcada, então ali era um valor maior. Da sacudida era um valor maior, e da transbordando era um valor bem maior. Ele colocava ali debaixo ali daquela vasilha o preço, o valor para os crentes. E tem gente que gosta disso, tira a palavra do contexto, aplica ela do jeito que quer e faz, e as pessoas gostam disso. Com certeza você já ouviu alguém dizer, está escrito, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ouça o que de fato está escrito. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Eu já ouvi, o dinheiro é a raiz de todo mal, mas está escrito que é o amor ao dinheiro. Percebeu, ouvinte? É o amor
ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males. Não é o dinheiro. Eu poderia, e nós poderíamos trazer aqui tantas coisas que os homens falam. Bem como disse o nosso irmão Paulo, transformaram a verdade em mentira e a mentira em verdade. A mentira hoje, ela é recebida nos corações como um doce, um mel. E a verdade é recebida como fel. Isso é assim que tem acontecido. Fala uma mentira para você ver, as pessoas logo acreditam. Fala a verdade. Fala. Quando você fala a verdade, as pessoas podem até, se você não souber trabalhar e falar, elas podem até tornar inimigas. Mas a mentira as pessoas adoram. Eu conheço um pensamento que diz assim: a verdade é quem liberta, porém a mentira é quem domina. A verdade poucos sabem, e a mentira muitos ensinam. A verdade tem poder de libertar, mas as pessoas gostam da mentira. Uma vez que a verdade liberta, a mentira oprime. Por isso o irmão Paulo disse: não deixar que os homens vos fazer de nós presas deles, por meio de sutileza, por meio de pensamentos, interpretações. Não podemos permitirmos isso, mas infelizmente muitas pessoas permitem. Quantas vezes o pregador está pregando, porque Deus e não sei o que, e tira texto do contexto e aplica: se passares pelas águas não te afundará, e se não sei o que, os que, oh glória, aleluia, aquele fogo, aquela coisa toda, tira as coisas do contexto e aplica do jeito que quer, e cria promessas falsas para as pessoas. Quantos milhares de pessoas estão aí no mundo aí, já não creem mais nada? Por quê? Porque já recebeu tantas falsas profecias que não se cumpriu na vida delas e que isso escandalizou elas. Por isso é importante ater ao que está escrito. É importante dar atenção ao que está escrito. Nós trouxemos uma série Raciocinando à Luz das Escrituras. É necessário dar atenção ao que está escrito. Você já ouviu alguém dizer: está escrito, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Uma citação muito forte no meio evangélico, não é não, cooperador de Liardi? Sim, nós fomos evangelizar uma vez uma pessoa e ela falou assim para nós pregando a palavra, ela disse: é verdade, irmão. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é assim? Mas ele interpretou da seguinte forma, pastor Lucas, que ele sofreu um acidente, né? Aí pelo acidente, era uma forma dele ir para a igreja, depois que entendeu que o que ele ia fazer não era certo. Mas ele disse como se fosse bíblico. Isso pode ser até uma verdade, porém não encontramos esse versículo na Bíblia. Não encontramos. Pode ser até uma verdade. Se quiser usar a frase, a pessoa pode usar. Porém, afirmar ser um versículo bíblico, aí não, né, cooperador? Amém. Meus amigos e ouvintes, nós poderíamos trazer aqui inúmeros outros fatos, mas no decorrer desta série, nós estaremos trazendo várias situações para você. Situações que envolvem doutrinas, situações que envolvem coisas que tiram do contexto, situações que envolvem pensamentos que parecem ser inofensivos, mas na verdade... Aí você diz: mas o que importa, isso aí não vai mudar para mim não muda nada. Se está escrito, se não está escrito, então para você não tem problema se é mentira ou se alguém fala mentira. O mentiroso é filho de quem, cooperador de Liardi? Do diabo. Pois é, eu não quero ser, nem você quer. Ou nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. E a palavra
dita por Jesus é que Satanás conhece a verdade, mas não firma na verdade. Então, meu amigo, conhecer a verdade e não firmar na verdade também não tem efeito sobre a sua vida. Eu sempre costumo dizer que nos dias do dilúvio morreram muitos crentes. Pessoas que acreditavam que Noé estava certo. Você viu que uma crença dessa, acreditar, mas não fazer, não ir, não executar a obra, não atender o convite, não vai te salvar. A verdade tem que ser praticada para ter poder de salvar. Eu creio que Noé está certo, eu creio, mas não muda a sua vida. Eu creio que a palavra está correta, mas não muda a vida. Qual a dificuldade em entender que o batismo é em nome de Jesus? Por que as pessoas se apegam, cooperador Giliardi, a um texto? Não é o texto que tem autoridade, na verdade é a autoridade dos homens colocados sobre aquilo. Quando há inúmeros exemplos e há um ensinamento sólido dentro das Escrituras com respeito ao poder da invocação do nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E por que as pessoas se apegam assim? É aquilo que nós falamos. Alguém pensou a fé. Alguém pensou a fé adaptando ela no conceito pagão. É isso? Vamos seguir. Jesus disse, vinde a mim como estás. Ouça o que de fato está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Está escrito, vinde a mim como estás? Tem outros cooperadores de Giliardi que falam assim ainda, permanecei como estáis. Já viu? Verdade, sim. É difícil. Como é assim, gente? Não dá. Jesus não disse, vinde a mim como estás. Deus quer só o coração. Já ouviu o cooperador de Giliardi as pessoas falarem isso? Isso é demais, pastor. Justamente para justificar a vida da pessoa, deixar como está. Santidade para lá. Deus venha como estás, permaneça como estás. Deus só quer o coração. Uma mensagem que quem gosta é o inimigo, né? E essa, cooperador Giliardi? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Já ouviu isso? Frase de efeito, né? Bem coaching, pastor Lucas. O cair é do homem, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está escrito. Este é um dos muitos ditos utilizados no meio evangélico, que não é um versículo bíblico, mas é tido como tal, não é? Sim. E devido ao seu uso constante, muitos acreditam de maneira equivocada que esta frase se encontra nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, esse ditado popular é constantemente usado como forma de justificar o pecado, cooperador Giliardi. Infelizmente. O que mais aproxima é a citação dos Salmos 145, verso 14. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. É o texto que mais se aproxima. Já ouviu alguém dizer, a vara de Moisés virou serpente diante de Faraó? Você diz, mas irmão, você traz cada coisinha boba, mas é nessas coisinhas que você acha que é boba que nós queremos te despertar. Já ouviu o cooperador Giliardi alguém dizer, a vara de Moisés virou serpente diante de Faraó? Às vezes, em pregações, os detalhes são tirados de lado e essa afirmação ganha força, pastor. Ouça o que de fato está escrito em Êxodo 7, verso 8 ao 10. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós o milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara.
E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Pastor Lucas e queridos ouvintes, quero aproveitar o momento. Veja, você pode estar dizendo, é simples, essas coisinhas não vai mudar nada. Sabe o que é que nós constatamos com afirmações que a Bíblia não diz? O analfabetismo bíblico. Muitos estão deixando de ler a Bíblia, deixando de estudar a palavra. Abrem a boca, fazem afirmações sem estar na palavra e acham que isso é normal, é comum. O manual do crente está diante de nós e nós não fazemos o uso deste. É uma grande falha. Hoje é uma cristandade falha, em que tem a palavra de Deus, mas não busca se aprofundar para ser exato até nas afirmações, pastor Lucas. Então não é a vara de Moisés, é de Arão, que possamos estudar mais a palavra de Deus. É coisa simples, mas que te desperta. Por isso, o irmão Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, em 2 Timóteo 2:15, ele disse, procura apresentar-te a Deus, aprovado, tá vendo? Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, tá vendo? Que maneja bem a palavra da verdade. É necessário manejar bem a palavra da verdade, porque a palavra da verdade é a espada do Espírito. Outro fato, cooperador Giliardi, que leva as pessoas a inventar ou acreditar em mentiras são as induções, quando as pessoas são induzidas em algo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Quer ver um tipo de indução? A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Ó. A moça para casar precisa do véu. O rapaz, o chapéu. Quem matou Caim foi? Não foi não. Aí as pessoas logo de cara falam que foi Abel. Quase. Outra indução. Quantos animais entraram na arca de Moisés? Nenhum, né? São induções. Isso é comum, constantemente acontece. A mente da pessoa vai levando e vai criando situações que não existem. Lembra o início que nós falamos? Jesus falou algo, as pessoas disseram que Jesus tinha falado que o irmão João não ia morrer até que ele voltasse. E gerou um falatório no meio dos irmãos. Quantos falatórios geram no nosso meio, no meio cristão aí, de coisas que não estão escritas? Temos que tomar cuidado para não transformar a verdade de Deus em mentira e a mentira em verdade. E uma boa regra para evitar a criação e o surgimento de ensinamentos e doutrinas fakes, falsas, é não permitir que as escrituras sejam anuladas. Vamos trazer um exemplo nesse sentido de não permitir que as escrituras sejam anuladas. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Isso está em João 10, dos versos 32 adiante. Mas Jesus lhe disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. João 10, verso 32 ao 36. É um bom exemplo, não é, cooperador Giliardi? As escrituras não podem ser anuladas, pastor Lucas. Quando Jesus afirmava ser filho de Deus, eles diziam que Jesus estava se fazendo Deus.
se apresentando como Deus. Jesus nunca disse que ele era Deus, ele disse, sou filho de Deus. Jesus disse, o próprio Deus chamou vocês de deuses. E as escrituras não podem ser anuladas. Agora, se chamou vocês de deuses, o que vocês dizem daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo? Nosso Senhor Jesus citou o Salmo 82, versos 6 e 7. Eu disse, vocês são deuses e todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha, tá vendo? Vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Percebeu? A regra aqui não permitir que as escrituras sejam anuladas. Usar as próprias escrituras para interpretar as próprias escrituras. Não pegar pensamentos de fora para interpretar as escrituras. Se permitirmos as escrituras serem anuladas, estaremos abrindo brechas e oportunidades ao diabo. Não podemos permitir. Não podemos. Não podemos permitir. Outra ferramenta que nos protege de cairmos nos enganos do diabo e ensinamentos fake, falsos, é não permitirmos ou crermos em versículos fora do seu contexto. Uma interpretação fora de seu contexto pode levar-nos a obedecer ao diabo. Isso é verdade. Pode levar-nos a obedecer ao diabo. Vamos trazer um exemplo nesse sentido. O texto está em Lucas 4, verso 1 ao 12. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, está escrito, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. O diabo citou um texto bíblico, porque está escrito, Salmo 91, verso 11 e 12. Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas, capítulo 4, dos versos 1 ao 12. Aqui há um ensinamento maravilhoso. Maravilhoso. A primeira coisa, não é só de pão que o homem vive. Foi o que Jesus disse, está escrito, não é de pão, não é comida. 40 dias Jesus esteve ali sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando os 40 dias, teve fome. Foram 40 dias de tentação. Os nossos irmãos relataram só a tentação que aconteceu após os 40 dias. Imagina nesses 40 dias quantas situações Jesus passou. E aqui o diabo chega em Jesus no momento em que Jesus está com fome. Diferente de Adão e Eva, que Satanás chegou, eles estavam supridos de tudo.
Jesus disse, não é de pão que o homem vive, mas de toda a palavra de Deus. Satanás queria que Jesus adorasse a ele e daria tudo a Jesus. Jesus respondeu, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, olha o que está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. É um ensinamento maravilhoso, mas sempre está escrito, é a espada do Espírito. Satanás leva Jesus a Jerusalém, põe Jesus no pináculo do templo e desafia Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Agora Satanás diz, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Salmo 91, verso 11 e 12, como citou o cooperador Giliardi. Para que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pés em alguma pedra. E a resposta do nosso Senhor Jesus disse-lhe, dito está, isso é, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Devemos estarmos atentos, pois o diabo também diz o que está escrito, porém fora do contexto, ele isola o versículo e consegue enganar a muitos. Aí cria-se ensinamentos falsos. Percebeu a importância do está escrito? Em Efésios 6, verso 17, o bom Paulo nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Tem gente que quer vencer o diabo gritando, pulando e não sei. Não adianta. Satanás não é vencido com gritaria, com pulos. Satanás odeia quando nós damos atenção à palavra de Deus. Me lembro, eu já falei isso aqui, eu estava num programa de rádio, lá na Rádio Baiana FM, e o telefone tocou, uma pessoa pediu que fôssemos fazer uma visita, e nós fomos. Estava eu e minha esposa, sempre ela nos acompanhava, e fomos, era uma jovem que tinha tentado suicídio, tinha ido à ponte da nossa cidade para pular, se jogar de lá. E começou a ouvir o programa, e lá ela contando a situação dela. E quando ela está contando, eu falei para ela, vou ensinar você a ler as Escrituras. Eu vou ensinar algumas coisas para você. Quando eu disse, eu vou ensinar você a ler as Escrituras, o demônio tomou a boca dela e disse, não! O demônio não quer que as pessoas aprendam a ler as Escrituras da forma como nós estamos trazendo para você. Porque você tem poder de golpear Satanás. Assim como Jesus teve poder, você também consegue ter poder de golpear Satanás e derrotá-lo. E a certeza que nós temos, a fé que você tem na palavra de Deus, é um escudo contra os ataques do diabo. Ouça as palavras do irmão Paulo a esse respeito. Ouça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, arma de arremesso curta e delgada em forma de lança. Os dardos inflamados, repletos de fogo. De quem são esses dardos inflamados? Do maligno. Mas o escudo da fé, com a qual podereis apagar. Efésios, capítulo 6, versículo 16. A fé é o escudo. Jesus, o nosso Senhor, usou a fé na palavra de Deus. Se você, meu amigo, minha amiga, abre mão da palavra por qualquer coisa, com certeza você não tem poder de vencer os ataques de Satanás. Outra ferramenta que podemos usar para não cairmos na vontade do diabo e evitarmos informações falsas, ensinamentos falsos, é não duvidar da palavra de Deus. E não esquecermos que o diabo foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Ouça Gênesis 3, verso 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, é assim que Deus disse, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Então Eva sabia,
não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A clareza de Eva está aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o que a serpente diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Percebeu? Ele vai interpretar a palavra de Deus. É assim que Deus disse para vocês não comer de toda a árvore do jardim? A mulher diz: não, Deus disse que nós podemos, só não podemos comer de tal. E aí a serpente diz: ah, não, isso aí que Deus disse que vocês vão morrer, nada, não vai morrer não. Ao contrário, Ele está enganando vocês, Ele não quer que os olhos de vocês se abram e vocês vão conhecer o bem. Não, vocês estão enganados. E a mulher deixou de dar crédito na palavra de Deus. Ela não usou o escudo da fé. Ela não fez como Jesus. A humanidade cai nas mãos de Satanás, é assim. Adão e Eva era a humanidade. Caíram nas mãos de Satanás, duvidando da palavra de Deus. E o maior desejo do diabo é transformar a verdade de Deus em mentira. E a sua mentira em verdade. Infelizmente, ao longo dos séculos, o diabo tem sido bem sucedido ao longo dos séculos. Como bem escreveu o irmão Paulo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, verso 25. Romanos 3, verso 3 ao 4. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, o irmão Paulo disse. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Aqui está falando da situação do judeu, e isso, aquilo. Ele está dizendo que Deus prometeu que salvará o povo, e que esse povo não seria destruído, e que Deus faria desse povo um grande povo, e que esse povo estaria com uma missão importantíssima ainda no mundo. E as pessoas dizem hoje: o Deus já foi, não é mais povo de Deus, colocaram Deus como mentiroso. O irmão Paulo disse: não, a incredulidade deles não aniquilará a fidelidade de Deus. Deus disse, está dito. Mas hoje as pessoas interpretam as profecias ao seu bel prazer e transformam e fazem Deus ser mentiroso e se colocam como Deus, como sendo verdadeiros. Que essa série possa te despertar, meu amigo, minha amiga, que o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, possa tocar o seu coração. Soou estranho para você? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus? Mas é assim que as Escrituras dizem, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A todo instante
deste mundo são passageiras, não levam a lugar nenhum, são coisas tão banais, só enfraquecem nossa fé. Na verdade são armadilhas para nos fazer cair, nos afastando do nosso Deus, nosso Criador. Não te deixes enganar. Buscai primeiro o reino dos céus, deixai as vaidades desta vida para trás, pois a recompensa é maior do que as coisas deste mundo. Eu aprendi bastante e você também aprendeu? É isso, meus irmãos. Graças ao bom Deus serviu para o nosso crescimento. É como diz o louvor: não te deixe enganar. Na verdade são armadilhas para nos fazer cair, nos afastar do nosso Deus, do nosso Criador. Não deixe enganar. Pois é, isso que a fake news faz. Afastar do Criador. Mas não, aquele que tem o escudo da fé, que segue as orientações da palavra de Deus, ele não vai se deixar enganar pelas fake news. Sempre vai buscar, é fato ou fake? Graças a Deus. Agradecemos a todos vocês que acompanharam até o final do programa. Muito importante esse ensinamento para nossas vidas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queremos agradecer a você que está conosco aí acompanhando as programações, acompanhando em especial o programa À Luz das Escrituras. Rogamos as orações dos irmãos por nós, para que a palavra do nosso Deus possa chegar ao coração de todos, né? Então quero agradecer a todos vocês pela audiência mais uma vez. Um abraço a todos, meu irmão cooperador Giliardi, paz seja contigo, a paz seja com você que esteve conosco até esse momento, que Deus continue abençoando e possa fortalecer o seu coração. Convido o irmão a estar finalizando com a oração final em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito e santo, obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Assim, Eterno, nós te pedimos que a cada dia mais nós possamos nos fortalecer na Palavra. Senhor Deus, colocando a Tua Palavra, Senhor Deus, em nossa vida, em primeiro lugar, em prioridade, para que nós venhamos ser fortes e vencermos as ciladas, os dardos inflamados do maligno. Que nós venhamos a ter fé, Senhor Deus, e a acreditar na Tua Palavra sem titubear, sem ter dois pensamentos. Sim, Eterno de Israel, nos fortalecermos nela e nos assegurarmos na Tua Palavra, para que possamos ser alcançados pelo Senhor e vencer os dardos inflamados do maligno. Abre os corações e mentes, Senhor Deus, para que a cada dia mais venham guardar essa palavra em seu coração, que venham entender o que é fato e o que é falso, Senhor. E assim, coloquem à prova as palavras. Sejam como os bereanos, investigar, estudar, ver se de fato as coisas são assim. E nós venhamos alcançar a vida eterna, Senhor Deus, por meio da Tua Palavra, que é pura, santa e verdadeira. Que o nosso guia seja a Tua lei, as Tuas palavras, o Teu ensino, para que nós venhamos a ser obreiro aprovado. Abençoe a cada vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, que também te pede em oração, Senhor Deus, por uma cura, por uma porta aberta, por uma visitação do Senhor,
Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite essas vidas, Senhor Deus, que te clamam e possam alcançar pela misericórdia do Senhor o que necessita, segundo a tua graça eterna. Abençoe a Rádio Encontro com Deus, que possa alcançar mais e mais vidas. E assim, que em nome do Senhor Jesus possa cumprir o Ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todas essas coisas, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Então, meu querido ouvinte, quero agradecer a você, quero agradecer ao Pastor Lucas. Pastor Lucas, que a paz esteja com você, com toda a sua família, com toda a congregação que está aí em Bom Jesus da Lapa. A você, meu querido ouvinte, que a paz esteja com você, Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana abençoada, Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima oportunidade. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus.